Eu quero meditar com os irmãos nessa noite na palavra de Deus para que sejam sãos, para que sejam sarados em todos os sentidos. E a palavra é são. Nós lemos esse texto no domingo, mas eu quero olhar mais alguma coisa sobre esse texto de Isaías 53, verso 5, falando do Senhor Jesus Cristo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Faz a referência à cruz de Cristo e mostra que ele, na cruz do Calvário, nos tornou sãos. Quando nós falamos em fomos sarados, está dizendo no passado, porque foi na cruz, o corpo são, mas a mente, a alma sã. Não apenas uma parte, mas a totalidade. Eu quero começar observando isso. Cura de alma é cruz de Cristo. Cura da alma é cruz de Cristo. Há uma invenção moderna que tem infiltrado no meio da igreja em terapias. Terapia para a família, terapia para isso, terapia para aquilo, grupo disso, grupo daquilo, fazendo em forma de terapia. Quando nós começamos um grupo aqui na igreja e parou, porque foi do propósito nosso também que parasse, porque ele iria parar mais adiante, até que voltasse à nossa origem, porque não creio em terapia, creio em cruz. Nós tínhamos um grupo de pessoas solteiras, pessoas descasadas, e não podíamos levar para a área da terapia, porque é a área do engano. Também não podemos levar nada referente ao problema que o homem tem da natureza para a área da terapia, porque estaremos cometendo um erro grave. Essa semana, a revista Época publicou um artigo de alguma coisa que eu vim observando há algum tempo. Eu vi uma entrevista de uma pessoa durante o tempo falando sobre essa terapia que estavam fazendo. Diz assim: o carioca Sérgio Viúla, de 35 anos, foi um dos fundadores do Movimento pela Sexualidade Sadia, Moses, ONG evangélica que dá auxílio a pessoas que desejam abandonar a homossexualidade. Chegou a ser pastor da Igreja Batista, casou-se e teve 2 filhos. Há 1 ano e meio, porém, assumiu ser gay. Deixou a igreja, rompeu o casamento. Viúla, atualmente professor de inglês e estudante de filosofia da UERJ, conhece como poucos os métodos dos grupos de reorientação sexual. Sabe que não funcionam e critica o projeto de lei do deputado estadual Edno Fonseca, que prevê o custeio de tratamento psicológico para pessoas interessadas em virar heterossexuais. O texto, condenado por psicólogos e psiquiatras, já passou por 3 comissões na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e pode ser aprovado até o fim do mês. Ele é formado pelo Seminário Teológico Betel, estudante de filosofia na UERJ e ex-pastor de Igreja Batista, separado e pai de 2 filhos. Ele disse aqui no meio da entrevista que o aconselhamento sexual praticado pelos evangélicos é homofóbico e cruel. Jesus te ama, nós também, mas você precisa deixar de ser gay. Ele está certo.
A Bíblia nunca falou para você deixar de ser alguma coisa. A palavra de Deus diz que nós fomos sarados na cruz. Não fomos sarados com grupos de terapia. Esse é o grande engano que as pessoas têm pego no Evangelho. Evangelho não é lugar de terapia, Evangelho é lugar de morte. Evangelho não é tratar uma pessoa que tem um desvio de conduta, como esse rapaz teve, e ficou contido numa religião, numa camisa de força de religião, sendo homossexual, fingindo-se não ser homossexual. Ele foi a um programa de televisão, e um pastor também cheio de coisas da alma, falava, viu a bênção que ele está? Aí ele dizia uma série de coisas. Venha para o nosso grupo que nós vamos fazer uma autoajuda. Você vai fazer uma autoajuda e nós vamos te ajudar a sair disso. Irmãos, a palavra de Deus é clara em dizer que para livrar o homem das coisas do homem, o Senhor Jesus foi à cruz do Calvário. Para matar a natureza com que o homem nasceu. E Romanos 6,6 diz assim, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. No verso 14 diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Ou seja, pegar alguém e por uma lei de transformação humana, pegar essa pessoa e levar essa pessoa a um comportamento. Ele fala, eu fiquei o tempo todo dessa maneira. Tem muita gente que está dentro das igrejas, nesses grupos de orientação, e mantém relação sexual uns com os outros. Porque isso é terapia. E terapia não livra o homem daquilo que ele é. Ele pode acalmar, acomodar, mas não livra daquilo que ele é. Quem livra a pessoa é única e exclusivamente o Senhor Jesus. Senão não tinha quantidade de pessoas com desvios. É obra da cruz de Cristo. Por isso que essa palavra diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor Jesus, num texto, lá em Mateus capítulo 9, verso 9 a 13, falando da chamada de Mateus, ou Levi, ele disse assim, e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O Senhor falou assim, o são não necessita de médico. Ele falou assim, aquele que é justo, ele não precisa de ser justificado, porque ele já é justo. O não doente, a pessoa que não tem doença, não precisa de médico. Quem precisa de médico é doente. Se achava um grupo diferente, o grupo religioso e o grupo não religioso, os fariseus hipócritas estavam dizendo dos publicanos e os outros pecadores, falando, eles são publicanos e pecadores. Como é que o Senhor senta com eles para comer? O Senhor falou, porque eu vim para eles. O Senhor Jesus veio a esse mundo
para salvar a humanidade daquilo em que ela foi jogada. Todo esse comportamento que o homem tem, não adianta tratar o comportamento que é efeito sem tratar a causa. A causa é Satanás reinando. Natureza decaída. E natureza decaída não vem com comportamento. Eu me lembro de uma moça que trabalhou comigo, uma arquiteta, que fazia terapia para tratar dos seus traumas. Mas os seus traumas eram traumas de desvio de conduta dela. Ela era casada, traía o marido, fazia uma série de coisas e tinha um comportamento completamente estranho. Aí arrumou um psicoterapeuta, retratou dela tão bem que eles tiveram um caso durante algum tempo, e ela com ele. Até que ela resolveu ir morar com ele e ele desistiu da ideia, porque ele viu que ia trazer mais um problema para ele. Em todo o tempo, foi tratado o efeito e não tratado a causa. O Senhor Jesus diz que nós já fomos sarados aonde? Na cruz de Cristo. Não existe outro tratamento que cure o homem e os problemas da alma do homem, a não ser na cruz de Cristo. Pode fazer, e os grupos estão fazendo isso, as famílias, há um grupo de pessoas tratando da família. É uma maneira de se ganhar, até arrecadar dinheiro. Eu recebi um folheto lá, o investimento para esse trabalho é de R$30. Eu conheço bem a pessoa que está fazendo aquilo ali, é engano, enganação, tratando de coisas da alma e fazendo esse tipo de trabalho. Esse grupo que foi colocado aqui, quando eu vi na televisão, na mesma hora eu falei, isso é engano. Isso é engano do inimigo. Porque não é juntando um grupo de homossexuais para um ajudar o outro, olha, você deixa de ser homossexual, e você deixa de ser homossexual. Vamos cantar hinos. Vamos agora falar versículos da palavra de Deus para nós nos livrarmos disso. Fazer essa terapia que ele deixa de ser homossexual. Ele tem que ir para a cruz de Cristo. Eu quero dizer uma coisa a respeito desse assunto para que nós entendamos bem. Se há um dos maiores convencimentos satânicos que Satanás faz no homem, é o homossexualismo. Se eu chegar para uma pessoa e tentar convencer essa pessoa do nome dessa pessoa, ela pode, depois de eu insistir muito e se eu for muito convincente, chegar à conclusão que o nome dela não é aquilo dali, mas o nome veio de fora. Mas a maneira como ela nasceu, homem ou mulher, não há dúvida sobre isso. Ah, ela veio lá de trás. Não veio lá de trás, não. Ela aceitou numa determinada fase da sua vida, ou através dela, ou através de pais, a operação de Satanás. E ele convenceu ela fortemente a respeito daquele assunto. E as pessoas entraram nisso. Muitas vezes o garoto está entrando numa fase de adolescência, Satanás coloca na cabeça dele, porque ele gosta de um amigo, começa a colocar que ele gosta do homem, quando ele gosta do amigo. E começa a entrar nessa área e faz um convencimento na cabeça do garoto. Também faz a mesma coisa. Uma das coisas que eu li há pouco tempo, que há mais crescimento de lesbianismo entre mulheres de idade mais avançada sozinhas. Porque começam a ficar uma com outra no nível de amizade, o inimigo entra no meio delas e começa a criar alguma coisa misturada e acabam entrando para essa área. Tudo é um convencimento enorme. E quando a pessoa entra nessa área, a dificuldade de chegar aonde o Senhor falou é exatamente pelo aspecto de que ela lutou contra aquilo que ela foi marcada pela natureza. Ela nasceu homem ou nasceu mulher, não nasceu de outra maneira. Homem ou mulher. E foi quebrado isso na vida da pessoa. Por isso que você vê que muitas pessoas
ouvem o Evangelho, muitas pessoas homossexuais parecem querer as coisas de Deus, mas não entram profundamente nas coisas de Deus, porque nunca chegam a arrependimento verdadeiro de si. Que é isso que o Senhor veio falar. O Senhor falou, eu vim não para os sãos, mas para os doentes. Ele diz assim, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Arrependimento de quê? De si. De ser autor e não de cometer. Então as pessoas pensam que o fato da pessoa ter parado de cometer aquilo ali, ela deixou de ser aquilo. Tem muita gente que é ladra que não está roubando. Tem muita gente que é adúltero que não está adulterando. Tem muita gente que é homossexual que não está praticando. Mas a palavra de Deus diz que Deus não veio mudar o comportamento, ele veio mudar o que havia no homem. Ele não veio para a forma externa. Vários textos da palavra de Deus mostram claramente essa obra de Deus. A igreja não é lugar de terapia, a igreja é lugar de morte. A igreja é lugar de levar as pessoas ao conhecimento de Cristo, não a mudar de comportamento. E a coisa que mais se fala hoje é as pessoas falando, o fulano é ex não sei o quê, é ex aquilo. Eu me lembro bem de uma determinada época, uma pessoa me contar, tem um pastor numa igreja tal, que ele era travesti, e ele se converteu, e ele deixou os seios só para ficar como testemunho do que ele era. Falei, eu sei bem disso. Testemunho de quê? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando o Senhor falou, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, ele dá uma ênfase nesse arrependimento. Não é arrependimento dos atos, é arrependimento de ser autor. Arrependimento do que se é, não arrependimento daquilo que se faz, porque se faz aquilo que se é. Lá em Marcos, capítulo 1, verso 15, diz assim a palavra de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, arrependa-se de quem você é e creia no poder de Deus de transformação do homem chamado Evangelho. Eu vou criar um grupo para ressocializar pessoas de rua. Não adianta sem cruz de Cristo. Eu vou criar grupo para pessoas que estão se sentindo solitária. Fica ali, não adianta nada porque precisa de cruz de Cristo. A palavra de Deus diz que o Senhor é que faz com que o solitário esteja em família. É Salmo. Ele se sente não mais solitário porque ele tem a presença do Senhor com ele. Às vezes a solidão é a falta de experiência profunda com o Senhor. Às vezes nós somos sozinhos de pessoas, às vezes queremos conversar com pessoas, mas somos sozinhos porque não temos a presença contínua do Senhor. Passando de Marcos para Atos 2:38, diz assim a palavra de Deus, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor, de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele diz, arrependei-vos para perdão do pecado. Arrependei-vos, arrependa-se de quem você é,
para que haja perdão daquilo que você faz. Se não houver arrependimento, não adianta perdão. É aquela mesma história que o filho fica falando, pai, eu não vou fazer mais isso, só acredita o pai. E acredita porque é a última vez que eu faço isso. Olha, eu vou ali. Onde você estava? Ah, estava ali conversando com uma pessoa. Estava nada, estava lá em outra coisa. Aí o pai fala, meu filho, coitadinho, ele fala a verdade. Só ele acredita naquilo. O Senhor Jesus falou assim, arrependa de quem você é, para que depois seja apagado aquilo que você fez. Porque arrependimento leva à conversão. Conversão leva ao perdão, perdão leva à justificação, e justificação leva à regeneração. Essa é a sequência que a palavra de Deus nos mostra. O Senhor não justifica quem não nasceu de novo. Ele não perdoa quem não nasceu de novo. Porque nascendo de novo, ele é feito nova criatura, ele foi sarado. E ele sendo sarado, ele não precisa mais ter as penas daquilo que ele cometeu, porque ele foi sarado. Ainda passando de Atos 2,38 para Atos 3,19, diz a palavra de Deus assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Tempo do refrigério. Esse rapaz infeliz, que tentou viver uma religião dita evangélica, com uma natureza decaída, disciplinada, ele falou que aquilo estava nele. Que ele dizia, mas era uma farsa. E ele falou, todos esses grupos de terapia é uma farsa. É uma verdade que ele falou. Todos eles são uma farsa. Porque não há outra coisa, outra libertação a não ser em Cristo. Só há uma libertação no homem. O Senhor Jesus falou que Ele era o libertador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não é outra maneira, não é um modo, não é um método, é a única maneira. O Senhor fala assim, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É libertação total. Uma das coisas que as pessoas estão dizendo, e por esses grupos aí, é que o Senhor não liberta assim tudo. Que vai libertando devagarinho. E que perde um negocinho aqui, daqui a pouco perde um pouquinho ali, daqui a pouco perde um pouquinho lá, mas fica. Eu estava numa reunião uma certa época, que eu fui chamado por um grupo para assistir a pregação de uma pessoa, e eu comecei a achar muito estranho a pregação da pessoa, só falava em amor, uma palavra agradável. Mas a palavra de Deus diz que o espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. E eu comecei a olhar para ele e falei, tem alguma coisa estranha nesse homem. O que tem nesse homem? Esse homem tem alguma coisa estranha. A palavra dele não tem fundamento, mas ele tem mais alguma coisa. De repente ele falou assim, eu tenho um gigante na minha vida. Eu tenho um gigante na minha vida. E como Davi, preciso derrotar esse gigante. Esse gigante, ele estava ali no meio evangélico, mas ele era homossexual. Mas ele disse que era um homem assim, mas tinha aquele gigante a ser destruído. Aquele gigante a ser destruído era toda a sua natureza pecaminosa que não foi levada à cruz de Cristo. Irmãos, terapia não é método de libertação de ninguém. Terapia é método de convivência com aquilo que a pessoa tem.
Se quer ser liberto de fato, cruz de Cristo é o único método. O resto é disciplina para ficar vivendo nesse mundo. O Senhor diz, o tempo de refrigério pela presença do Senhor vem depois de arrependimento, conversão e perdão. Mas a palavra de Deus nos orienta ainda que não sejamos apenas sãos no corpo, são na mente, mas sejamos sãos na fé também. Temos a fé no lugar certo, nas coisas certas, e não apenas aprender uma fé. Esse rapaz que se tornou pastor, que fez um seminário, ele disse que o Deus cristão é um mito. Eu tenho um parente que uma vez foi pastor, e que ele chegou para mim e falou, todos os caminhos levam a Deus. Eu sei que você crê nisso porque você pregou de um Jesus que você nunca conheceu. Ele ficou sem graça quando eu falei isso para ele, talvez tenha achado um desrespeito, que eu como sobrinho falar para o tio, mas falei ele na frente de todos os demais. Você nunca nasceu de novo. Você nunca conheceu esse Jesus que você falou. Você falou de um Jesus mito. Esse rapaz conheceu um Deus mito. Ele nunca experimentou o Senhor. Ele nunca pôde dizer, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Porque nunca foi a cruz de Cristo. Esse evangelho pregado de adesão leva as pessoas a ficarem na igreja e amarem as trevas. Gosta das trevas, gosta do pecado como pouca gente. Adora aquelas coisas do pecado, estar no meio de pecador, juntar pecador. Aqui, olha a turma do pecado aqui. Isso aqui são meus amigos. Gosta de aparecer no pecado. Por quê? Porque é natural, a sua natureza clama dessa maneira. Quem é da luz gosta de luz. Quem é das trevas não gosta de luz, gosta de trevas. Chega no meio das trevas, a pessoa que está lá no escondido acende uma luz ali, fala, apaga isso. Por quê? Porque não há libertação ali. E quando há libertação, a pessoa ama as coisas que vêm do alto. Lá em Tito, capítulo 1, verso 13, a palavra de Deus orientando, através do apóstolo Paulo a Tito, diz assim, este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Sabe o que é ser são na fé? Crer conforme o Evangelho. Crer conforme a palavra de Deus e não crer conforme a sua mente. Não crer do jeito que você acha que deve crer, mas crer de acordo com a palavra de Deus. E não de acordo com conceitos humanos ou ser condescendente. Sabe por que muitos pais empurram os filhos para o inferno? Porque eles querem considerar no seu coração que o seu filhinho vai ter um caso especial de tratamento, porque é o xodó do papai, é o xodó da mamãe. E esquece que aquele filho é ímpio como o outro ímpio, está sujeito a ir para o lugar do ímpio, que é o inferno. Mas está sempre achando que tem um jeitinho. E sempre é bom dar um jeitinho para ele ficar bem com os amiguinhos das trevas. Porque, afinal de contas, ele pode ficar com um trauma. Depois, quando vê o filho lá nas trevas, chafurdado na lama das trevas, aí ele vem correndo para a igreja e chora, ai, meu filho está perdido, o que eu faço com meu filho? Não faz nada, tinha que ter falado, a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Quando diz isso? Quando é velho? Quando é menino. E quando ele for velho, ele não vai se desviar. Quando ele chegar à idade, ele não vai se desviar, porque foi ensinado. São na fé
é a pessoa que crê na palavra de Deus, não apenas em estar no meio de igreja. São na fé é aquele que está crendo na palavra de Deus em todo o tempo e que sabe que a palavra de Deus é a única verdade. São na fé é saber que todas as coisas são feitas pelo Senhor para a glória do nome dele e que o Senhor é o único Deus verdadeiro que pode livrar o homem dele mesmo e das coisas que o cercam. O são na fé é exatamente nesse aspecto. Toda verdade da palavra de Deus em todo o tempo. Deus não é um Deus de domingo. Palavra de Deus não é só palavra dentro da igreja. É em todo tempo, em toda hora, em todo momento, em toda situação. O religioso, ele é religioso em alguns momentos. Ele vive a religião na igreja e quando ele está fora da igreja. Esse rapaz aqui dessa reportagem, ele mostrou que ele se tornou um religioso, que ele foi mentiroso quando ele falou que tinha cura. E quando ele falou que tinha cura através de uma terapia de grupo. Não existe terapia de grupo, existe evangelização. O Senhor Jesus nos falou assim, ide por todo o mundo, pegue as pessoas por classes do que elas estão sofrendo e forme um grupo. Ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a transformação do homem, transportar o homem das trevas para a luz. Então, irmãos, para que sejamos sãos, tem que ir para a cruz de Cristo. Sem cruz de Cristo, o homem não será são. São em todos os sentidos, mas principalmente no sentido da sua mente, do seu psique e a sua fé serem firmadas no Senhor. Amém? Os sãos, aí o Senhor Jesus estava fazendo uma ironia com os fariseus, diz, os sãos não necessitam de médico. Esses sãos feitos pelo Senhor não necessitam mais de médico, porque eles foram libertos. E uma vez liberto, para sempre liberto. Por isso que o Senhor fala assim, já que você foi liberto disso, não apresenteis os vossos membros como instrumento de iniquidade, porque você já foi liberto disso. Porque o pecado não tem mais domínio sobre você, porque você já foi liberto daquilo que te escravizava. Isso é evangelho. O resto é religião. Mas o Senhor veio nos chamar não para uma disciplina, mas para uma vida plena em Cristo Jesus, em que Ele faz toda a transformação. Esse é o meu desejo para a vida dos irmãos, para que os irmãos em todo tempo, quando tiver alguém com alguma coisa, não trate de outra maneira, senão na velha fórmula da palavra de Deus, que é pregar. Prega o Evangelho e ele vai ser liberto de vez. Não passa a mão na cabeça de pecador, fala, não, esse aqui precisa ser cuidado. Há uma ideia geral, fala assim, sabe o que ele precisa? Ele precisa de carinho. Então a pessoa fica dando carinho e alisando a pessoa, quando a pessoa está precisando de uma palavra que leve ele ao conhecimento do estado que ele está e por que ele está assim. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem. Vamos orar ao Senhor. Tu és o único e verdadeiro Deus. Todo poder pertence ao Senhor. Pai, eu quero dizer que quando falam, e quando aqueles que dizem que te conheceram falam que o Senhor é um mito, que é a criação da mente do homem, eu quero dizer que tu és o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Não há outro, tu és o único. Todo poder pertence ao Senhor. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor, sendo Deus Criador, o Senhor teve misericórdia do homem, a ponto de enviar o teu Filho para, na cruz do Calvário, nos libertar
da nossa natureza decaída, das nossas mazelas, dos nossos traumas, dos nossos defeitos, dos nossos desvios. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pai, essa é a verdade da tua palavra. Eu te louvo por isso, Senhor. Firma no nosso coração cada dia mais essa verdade, para que em todo tempo nós sejamos pregadores do Evangelho, com autoridade, com ousadia, quando nos depararmos com essas situações. E, Senhor, verificarmos que o teu nome está sendo vituperado, mas podemos falar não em defesa do teu nome, porque tu não precisas da nossa defesa, mas falar a verdade do Evangelho que tu nos dás. Louvamos e bendizemos o teu nome. E bendizemos o teu nome porque tu és Deus e tu és o nosso Senhor. E eu te louvo, Senhor, porque podemos dizer que fomos libertos pelo Senhor. E estamos livres de qualquer domínio, a não ser do teu domínio, que queremos sempre em nossa vida. Te glorifico por isso em nome do Senhor Jesus. Amém.